Já ungi minhas mãos com óleo e eu quero agora interceder por você. É o momento mais especial. Só que depois da oração, eu vou te pedir um favor. Envie para pelo menos 3, 5 pessoas no WhatsApp. Vamos, irmãos, fazer crescer essa corrente de fé, de oração. Aqui eu não prego religião. É apenas o Evangelho, a palavra do Senhor, tá bom? Feche os seus olhos então, que agora eu vou orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Pai, por esta palavra que falou tão forte no nosso coração. Foi como se eu tivesse sentado no sofá com essa pessoa, conversando junto com ela. E eu sei, meu Deus, que tudo isso é por causa da revelação espiritual que o Senhor mesmo me deu. Obrigado, meu Pai, porque todo dia o Senhor tem me entregado palavras, chaves espirituais para eu entregar para o teu povo. E eu venho te pedir, meu Deus, que hoje comece uma nova história na vida dos teus filhos. Que pessoas carnais passem a ser espirituais. Que pessoas que antes eram frias espiritualmente, agora vão queimar de amor pelo Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não nasceram de novo, ainda vivem presas ao pecado. E a tua palavra diz que aquele que nasceu de novo, agora uma semente divina está dentro dele, que é o Espírito Santo. E por causa disso, o cristão não pode mais viver na prática do pecado, porque ele não consegue mais. É uma força maior que está dentro dele. E eu te peço, Jesus, que neste momento o Espírito Santo de Deus venha morar nesses corações. Ó Espírito Santo, venha entrar nesse coração que agora se arrepende dos seus pecados. Essa pessoa que agora está chorando, aleluia, oh, aleluia. Oh, Senhor Jesus, o Senhor está tocando. Isso, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, por tocar nesse coração, que muitas vezes é um coração de pedra, um coração que fica com raiva, um coração que muitas vezes não perdoa, não libera o perdão. Está repreendido agora toda a obra do diabo contra esta vida. Essa pessoa, a partir de hoje, é amorosa como Jesus. A partir de hoje, ela é misericordiosa como o Senhor Jesus, porque é o Espírito Santo quem muda esse coração hoje. Glória a Deus, aleluia. Jesus, nós profetizamos sobre a nossa própria vida, bênçãos sem medida. Cremos que a partir de hoje o Senhor vai fazer uma revolução na nossa vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que olhava de maneira pecaminosa agora vai ter um olhar santo. Ó Senhor, meu Deus, o Senhor está fazendo uma obra linda aqui. E eu estendo as minhas mãos para cada pessoa que está me ouvindo. E eu te peço, Jesus, unge agora, da cabeça à planta dos pés. Tira, Senhor, tudo que não vem de Ti. Essa pessoa que agora está sentindo o coração queimando. Jesus, vai trazendo cura. Vai curando, Senhor, as feridas da alma. Feridas, Pai, marcadas do passado, da infância. O pai abusou, o pai muitas vezes tratou de forma abusiva, maligna, trazendo discórdia, trazendo agressão, trazendo feridas na alma. Jesus, vai curando, Senhor, vai trazendo a cura sobre essa pessoa agora que tem tanta mágoa dos pais, da família, das pessoas à sua volta. Jesus, vai curando as enfermidades também físicas que muitas vezes são causadas pelas doenças da alma, pelas feridas emocionais. Jesus, faz o pacote completo, traz a cura, Jesus, é hoje, a cura do milagre. Essa pessoa está colocando a mão sobre a barriga, essa mulher que não consegue engravidar, essa mulher que já tentou, já teve aborto espontâneo, não conseguiu gerar filhos, eu profetizo que a madre está aberta. Jesus, cura agora, Senhor. Traga, Senhor, cura, Jesus, na madre, onde foi causado talvez uma ferida espiritual, uma ferida do passado. Jesus, perdoa agora, Jesus. Sela com teu sangue, que todo o passado seja apagado agora e que ela possa gerar filhos. Ó Senhor, eu te agradeço pelo milagre que o Senhor está fazendo aqui hoje. Nós cremos, nós tomamos posse dessa ministração do Espírito Santo. Eu creio, Jesus, pessoas aqui com câncer, com tumor, estão sendo curadas agora, em nome de Jesus. Pessoas com doenças que o médico disse que não tem mais jeito, ou então que a pessoa vai ter um longo tratamento, dolorido. Não, Jesus, cura agora, Senhor, vai operando milagres, aleluia. Vai, Senhor, vai arrancando rancor, pessoas rancorosas
que não conseguem se alegrar, tratam mal os filhos, tratam mal o cônjuge. Ó Jesus, derrama amor nesse coração. Faz um milagre, Jesus, aleluia. Eu creio em um novo tempo, Senhor, é um tempo de avivamento na minha vida, na minha família, na vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, ao mesmo tempo, blinda a nossa casa, proteja a nossa família contra todo ataque do mal. Em nome de Jesus, eu te peço também, Jesus, abre portas de emprego, traga bênção financeira para essa família, Senhor. Pessoas que antes não conseguiam prosperar, Jesus, dá ideias novas. Muitas vezes o Senhor não vai abrir uma porta, mas o Senhor vai dar ideias. E essas pessoas vão conseguir ganhar mais dinheiro do que se tivesse num emprego. Ó Senhor, abre o nosso entendimento. Dá-nos visão espiritual. Coloca sonhos no coração dessas pessoas que não acreditam mais. Pessoas que agora estavam totalmente desanimadas, sem sonhos, sem esperança. Escreve uma nova história na vida delas. Eu unjo essas pessoas com o óleo do Espírito Santo e eu te peço, Senhor, complete a obra que o Senhor começou hoje, que a partir de agora nos dê visão espiritual sobre os problemas à nossa volta, sobre os desertos que a gente passa. Escreva uma nova história na nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Sobre visão espiritual, o exemplo mais claro disso tudo que eu quero trazer aqui hoje é o exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele acreditava que Jesus, por ser o Filho de Deus, o enviado de Deus, Jesus sempre iria vencer. Ele era um vencedor, o salvador dele, era o super-herói dele, vamos assim dizer. Só que de repente Jesus começou a falar abertamente para os discípulos a respeito da sua morte. Jesus precisava preparar os discípulos para algo terrível que iria acontecer, que afinal era o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. Jesus veio, ele nasceu para morrer. Ele veio a este mundo para morrer na cruz. E ele começou a falar com os discípulos: olha, os líderes religiosos, eles vão me perseguir, eles vão me torturar, eles vão me machucar muito, eles vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça e eu vou ser crucificado. Só que, irmãos, naquela época só era crucificado quem? Os bandidos, criminosos, pessoas da pior espécie, pessoas que se levantavam contra o governo. E aí então Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer da mesma forma. Naquele momento, irmãos, Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, de forma alguma você vai para a cruz, eu não vou deixar, eu vou entrar na frente, eu vou te proteger, você não vai morrer na cruz. Naquele momento, irmãos, Jesus, que tinha visão espiritual, ele teve o discernimento do que estava acontecendo no mundo espiritual. E ele falou para Pedro: arreda Satanás, você não conhece das coisas de Deus, você só conhece das coisas dos homens, você é uma pedra de tropeço para mim. Irmãos, naquele momento Pedro caiu em si e Jesus advertiu ele com certeza. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Pedro já estava com Jesus, Pedro já estava há 3 anos aprendendo com Cristo, vendo todos os milagres, e mesmo assim ele foi fraco, ele foi usado pelo diabo. Da mesma forma, irmãos, tem pessoas dentro da igreja, pessoas que caminham ao nosso lado, que o inimigo muitas vezes usa a mente delas, o inimigo usa a boca delas, porque essas pessoas são fracas espiritualmente, e elas não têm uma visão espiritual. E assim como Satanás, essas pessoas só conhecem das coisas terrenas, das coisas do mundo, elas não conhecem das coisas espirituais, entendeu? Então, o inimigo ele vai usar pessoas perto de você. Ouça isso que eu estou te falando, porque é uma revelação espiritual, vem do Espírito Santo. O inimigo, ele quer usar pessoas próximas de você. São pessoas bem intencionadas, pessoas que te amam, são pessoas de Deus também, mas essas pessoas não têm uma visão ampla do que Deus está fazendo na sua vida. E aí quando elas te veem sofrendo, elas vão dizer: você não precisa passar por isso. Quando elas te veem sofrendo, elas querem de alguma maneira acabar com essa dor. E isso é bom pelo lado humano, mas e se Deus quiser que você fique mais um tempo nesse deserto? E se Deus, talvez, ele tem algo para você que para o mundo vai ser loucura? Às vezes Deus está te mandando sair do emprego, às vezes Deus está te mandando romper com um relacionamento que todo mundo olha e pensa: não, vocês foram feitos um para o outro, vocês foram feitos para casar. E Deus está falando para você: não é de Deus, renuncia, sabe? Então, as pessoas à nossa volta são as armas que o inimigo tem contra a sua vida.
O inimigo vai tentar usar pessoas com a mente fraca, com a mente que não é voltada para as coisas do plano espiritual. São pessoas que só enxergam aqui, ó, na visão humana, entendeu? Então tome muito cuidado, porque as pessoas vão poder te conduzir a caminhos que não vêm de Deus. Um exemplo disso foi a esposa de Abraão, mulher de Deus, uma mulher que tinha promessas de Deus para a vida dela e para o seu esposo, mas em certo momento ela ficou fraca na sua mente, porque ela olhou somente a visão humana. E ela chegou à conclusão: Deus falou para mim que eu vou gerar um filho e o meu esposo será pai de multidões. Só que eu sou estéril, eu não posso gerar filhos, como que eu vou fazer isso? Então, ali o inimigo soprou na mente dela e ela teve uma ideia maligna. E ela falou para o seu esposo: meu bem, eu não posso te dar filhos, mas Deus falou que você vai ser pai de multidões. Então vamos fazer o seguinte: deite-se com a nossa serva, com a nossa escrava, chamada Agar. Ela vai poder te dar um filho, eu não posso. Irmãos, aquela foi a pior decisão da humanidade, uma das piores. A pior foi Adão e Eva, né, quando caíram, mas aquela ali foi outra queda terrível, porque a empregada acabou tendo um filho com Abraão, ou seja, olha os atalhos, né? O homem querendo fazer dar certo, o homem querendo cumprir os planos de Deus. E aquela escrava gerou um filho, que a partir dali aquela escrava começou a achar que ela era herdeira da promessa. E ela começou a brigar com a esposa de Abraão e a treta foi tão grande, irmãos. O pau quebrou. E aí a Bíblia diz que Deus falou com Abraão: Abraão, esse filho foi gerado na carne, não foi gerado no espírito. E você vai ter que abrir mão desse filho, porque vai ter briga para sempre. Naquele momento, irmãos, aquela mulher teve que ser mandada embora. Deus também prometeu a ela que daria um povo grande, uma descendência grande. Mas depois veio o filho de Sara, que foi Isaque. O problema, irmãos, é que até hoje essa briga acontece. Porque os descendentes de Agar e os descendentes de Sara, até hoje eles brigam entre si. Que são quem? Os descendentes de Sara são os judeus hoje. E os descendentes de Agar são os muçulmanos. E até hoje eles brigam, porque é um querendo dizer: olha, eu sou o dono da promessa. Nós sabemos que, biblicamente, o povo da promessa, o herdeiro da promessa, são os filhos de Sara, os judeus. Mas aí você vê a briga que causa até hoje, até mesmo no mundo espiritual, entendeu? Então, esse é o recado que eu queria te trazer aqui hoje. Tome cuidado com pessoas que não têm a visão espiritual, só tem visão carnal, terrena, tá certo? Um exemplo disso é aquele religioso que foi se encontrar com Jesus, lá em João capítulo 3, chamado Nicodemos. Ele chegou até a dizer: Jesus, eu sei que o Senhor é um rabino, o Senhor é um estudante da lei, um grande homem em obras, porque as coisas que você faz, o homem não pode fazer, tem que ser Deus que está na sua vida. Então ele chegou todo assim, pomposo, né? Querendo elogiar Jesus. Só que, irmãos, Jesus ele não se impressiona. Jesus ele não se ilude com o ser humano. E ele sabia que no coração daquele homem, ele ainda não era convertido. E Jesus falou para ele o seguinte: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não você somente, todos precisam nascer de novo, porque todos morreram espiritualmente por causa do pecado. E naquele momento aquele senhor perguntou assim: mas como que eu sendo velho, eu posso nascer de novo? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Porque eu já nasci. E Jesus falou para ele: Nicodemos, não tem nada a ver com isso, Nicodemos. Você está falando na visão terrena, eu estou falando das coisas espirituais. Ou seja, você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus estava querendo dizer: você precisa nascer de novo espiritualmente. Você precisa se batizar e crer que eu sou o enviado de Deus. Então eu quero ler para você a continuação do que Jesus disse para ele. Olha o que Jesus continuou dizendo. João 3, versículo 8 em diante. Ele disse assim: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem, nem para onde vai, também você é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Se você não crê em mim quando eu falo de coisas terrenas, como você vai crer se eu falar de coisas celestiais? Olha que interessante, irmãos. Jesus trouxe um exemplo físico, né? Nicodemos, aquele que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo, ou seja, ele não sabe para onde vai, para onde vem. Cada hora o Espírito Santo conduz ele numa área, numa região também física, sabe?
Tem pessoas que são usadas por Deus aqui hoje, amanhã já está morando em outra cidade, às vezes muda de país. Irmãos, nós devemos estar flexíveis ao que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. E naquele momento ele falou: Senhor, mas como é que é isso? Eu não estou entendendo nada. E Jesus dá uma bronca nele, ele diz: olha, você é respeitado em Israel, você conhece as Escrituras, mas se eu estou te falando um exemplo físico, você não está entendendo, como é que eu vou te explicar coisas espirituais? E aí, irmãos, fica um recado aqui para todos nós. Deus, Ele quer nos levar a novas alturas. Deus quer que a gente seja cristãos espirituais. O problema é que a gente continua sendo carnal, tentando explicar as coisas de Deus de uma maneira natural. Isso não vai acontecer. Como diz a Bíblia, coisas espirituais são para as pessoas espirituais. Amém? Então que você possa, a partir de hoje, ser uma pessoa que tem uma visão ampla. Quando você enxergar até mesmo tragédias que acontecem no mundo, não fique como as outras pessoas pensando: isso aí é algo natural, mudança climática. Não pense só por esse ângulo. Tente enxergar o que Deus está nos dando de sinais. Jesus está voltando, irmãos, e eu creio que nós precisamos estar atentos. É por isso que eu sempre procuro trazer conteúdo espiritual nos vídeos da tarde, às 2h30, porque isso vai poder te ajudar a entender melhor como Deus trabalha no nosso mundo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos orar agora. Eu quero trazer assim uma oração específica para você que muitas vezes se sente incapaz de cumprir o chamado de Deus, sabe? Assim como Gideão, Deus falou para ele: Gideão, você é um valente, um guerreiro corajoso. Sabe o que Gideão falou? Senhor, não sou nada. Eu sou o menor da casa, da minha família. Eu sou o menor da tribo de Manassés. E eu não tenho valor, eu não sou ninguém. Eu estou morrendo de medo aqui dos meus inimigos. Irmãos, olha que visão terrena. Ele olhou só para dentro de si e ele viu só fraquezas. Mas Deus falou para ele: não faz isso não, meu filho. Você vai derrotar um exército inteiro na sua força. E aí ele então, mesmo assim, não acreditou. E ele falou: não, Deus, esquece isso. E vamos fazer o seguinte então, se for do Senhor esse chamado mesmo, faz um milagre, me dá um sinal. E Deus deu para ele um sinal. No dia seguinte ele pediu outro sinal. Irmãos, a cabeça dura, sabe? Nós precisamos parar com isso aí, com essa meninice. É claro, Deus teve misericórdia, Deus viu o coração dele e Deus realmente usou o Gideão. O problema é que às vezes a gente atrasa os planos de Deus, entendeu? A gente fica com essa meninice, essa criancice, sempre se desculpando, inventando desculpa, e aí a gente não cumpre o chamado. E aí sabe o que acontece, irmãos? A gente começa a adoecer. Eu não tô brincando não. Quando Deus tem um chamado, irmãos, nós precisamos atender. Tem muitas pessoas hoje que estão doentes, pessoas que tudo está dando errado na vida. Sabe por quê? Não falou sim para Jesus. A pessoa está recusando o chamado. Pastor, mas então Deus é mau, a gente tem que sempre fazer a vontade dele? Irmãos, é o preço, irmãos. Jesus já pagou o preço por nós, já fez tudo por nós, e agora a gente vai ficar assim de braços cruzados? Não, irmãos. Se tiver desobediência, Deus vai disciplinar sim. A Bíblia diz: Deus é Pai, e se nós realmente somos filhos, Ele vai nos disciplinar. A primeiro momento, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, a primeiro momento essa disciplina é ruim, mas depois vai trazer frutos. Então Deus disciplina o filho a quem ama. E se nós não somos disciplinados e continuamos fazendo coisa errada e Deus nunca disciplina, então é porque nós não somos filhos ainda, entendeu? Então tome esse cuidado aí. Se você está tudo muito certinho, está tudo muito bem, Deus não está muitas vezes te puxando a orelha, é porque às vezes você ainda não é filho, ou seja, às vezes você não nasceu de novo espiritualmente. Então você precisa nascer de novo, entregando a sua vida para Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, tá certo?